Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo, para mim, é um dos mais importantes que eu já fiz até hoje, porque o que eu vou trazer aqui é o que todo dono de supermercado gostaria de saber fazer, caso fosse necessário usar essa opção. Que é o quê? Como eu consigo vender barato ou trazer essa ideia na mente do consumidor e ainda ter lucro. Dado que o nosso negócio é um negócio de commodity, baseado em preço, e ainda mais com a inflação explodindo, quanto mais ideia de barato você colocar na cabeça do seu consumidor, do seu cliente, do seu bairro, da sua cidade, e ainda ter lucro, você ficará imbatível. E esse é o vídeo que eu trouxe aqui. Recentemente, eu estava numa reunião com um dos nossos clientes da nossa agência de marketing, e o gerente dele, o gerente do dono, estava o dono e o gerente. Ele me contou uma situação que eu fiquei pensando muito, né? Eles são hortifruti premium, e ele contou um case de um outro hortifruti premium de um conhecido deles aqui de São Paulo. Essa loja desse hortifruti vende mais de 10 milhões por mês, vende de 10 a 12 milhões por mês sendo hortifruti premium. E aí, ele contando, o gerente contando que a grande virada de chave desse hortifruti premium foi quando ele conseguiu construir margem o suficiente para que nos produtos comuns do dia a dia ele se equiparasse às outras bandeiras normais, como atacarejos, supermercados tradicionais. Então, o que esse hortifruti se tornou para ele vender de 10 a 12 milhões? Justamente um hortifruti premium, diferenciado, com frutas exóticas, com uma qualidade extraordinária, mas ao mesmo tempo ele conseguia ser competitivo na Coca-Cola, no óleo de soja, no arroz, no café, no feijão. Ele falou que quando ele conseguiu unir essas duas etapas do negócio dele, de ser diferenciado no mix, no produto, na qualidade da verdura, qualidade da fruta, e ser competitivo também nos itens que atraem o cliente para a loja, ele ficou imbatível. Foi quando ele atingiu mais de 10 a 12 milhões de faturamento. Essa estratégia é muito semelhante à que nós usamos no supermercado Vida Nova durante anos. Qual era sempre o meu objetivo? Construir muitas categorias diferenciadas para que essa categoria financiasse a agressividade de preço nos itens commodities mediante a minha concorrência da praça, que era muito maior do que eu. Essa é apenas uma das estratégias, mas eu vou aqui nesse vídeo falar de todas as estratégias que existem para você ser agressivo nesses itens, ser barato e ainda ter lucro no negócio como um todo. Então nós vamos falar de várias estratégias aqui, das mais tradicionais até as mais inovadoras, certo? Então você vai aprender como vender barato e ter lucro. Como você ser agressivo naqueles itens que arrastam multidões para a loja e ainda ter lucro. É disso que eu vou falar nesse vídeo, é muito importante, para mim um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui nesse canal. Antes disso, já se inscreva nesse canal, ativa o sininho, curta esse vídeo aqui e bora derrubar esse conteúdo aí. Então eu vou abrir aqui meu mapa mental, certo? Abrir aqui meu mapa mental. E como vender barato e ter lucro, tá? Esse aqui é o tema e eu vou pegar aqui meu esboço que eu fiz aqui para nós não esquecer de nada aqui do conteúdo. E vamos lá. Então eu vou falar aqui de todas as formas conhecidas de você ser agressivo. E claro, boa parte desse processo vai passar pelas compras e negociação. Não tem para onde correr. Boa parte passa por esse processo de negociação. Então vamos lá. O pilar número 1 é as compras. Aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Compras e negociação. Certo? Tá aí, ó. Compras e negociação. E dentro de compras e negociação, tem várias estratégias. E eu vou elencar uma a uma aqui, desde as mais tradicionais às mais avançadas, tá? A mais famosa de todas, a mais tradicional de todas, é a parte de volume. Cara, volume. Que é o quê? Volume, carga fechada, negociação com fornecedor em grande escala. Isso é uma forma de você conseguir um preço diferenciado, um custo diferenciado, você promocionar e não abrir mão do seu lucro, porque você fez um trabalho em parceria com o fornecedor, tá? Então, essa é uma das bases, muitas das bases aqui é o que o atacarejo usa. Então, a estratégia principal do atacarejo é o volume de compra. É você ser
uma opção do lado do fornecedor para desovar produto, para você desovar volume, para o fornecedor olhar para você de um olhar diferente. Tá? Mas eu sei que muitos dos que me acompanham aqui são supermercados de bairro, assim como eu, e essa parte do volume não se encaixa na maioria das vezes. Mas essa é a etapa número 1. Você pode não ser grande hoje, mas você já pode ser grande na sua mente e um dia ser um cara de volume aí na sua praça, certo? Vamos lá. O segundo ponto que entra aqui é a questão do volume. Outra estratégia usada pelo atacarejo, que quanto mais volume você tem, mais você consegue fazer isso aqui, ó, que é o quê? Tirar intermediários do processo de compra. E aqui entra também uma estratégia usada pelo atacarejo. Quando você tem volume, quando você é um supermercado de bairro, o que você vai ser obrigado a fazer? Comprar de distribuidor local, comprar de autosserviço, comprar de fontes que não é indústria direto. E quando você ficar grande, você consegue comprar a maioria dos seus produtos direto da indústria e devido ao seu volume, e você vai comprar mais barato. E nesse lance de tirar intermediários, entra também esses distribuidores que estão entre a indústria até você. Quanto mais intermediário do meio do caminho você tirar, mais barato você vai ficar na cadeia de abastecimento. E por que você fica caro? Porque tem intermediários encarecendo ainda mais o seu produto. Então, o atacarejo, devido ao alto volume dele, boa parte do que ele compra é direto da indústria. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais barato que você. Esse é um dos fatores. Mas quando eu falo de intermediários, há situações que você pode ficar mais barato também, que é o quê? Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou é o exemplo do hortifruti. Hortifruti é um lugar onde o tamanho do atacarejo não ajuda ele. Porque às vezes você consegue negociar ali no Ceasa da sua região, aqui em São Paulo e Ceagesp, uma condição muito melhor do que um atacarejo, você indo lá negociar box a box, ou você pode comprar direto de um produtor rural. Então, quando você tira o intermediário, você vai ficar mais barato. Eu fiquei muito mais barato depois que eu tirei o distribuidor local aqui de hortifruti e fui comprar direto do Ceagesp. E quando você consegue chegar no produtor, você vai ficar mais barato ainda. Outro lance que acontece é nos produtos naturais a granel. Por que essa seção é um sucesso? Porque nós tiramos o intermediador, que é a indústria, que é a Quitano, que embala aqueles encartelados, os temperos, os chás, as empresas de uva passa, de ameixa seca, de castanha. Nós tiramos o intermediário e eu te dou uma fonte onde você vai comprar em sacareia fechada. Então, aqui é um lugar que também você vai comprar barato e aí você consegue ter uma margem melhor e é onde você consegue vender barato com lucro porque você tem onde você recompõe, certo? Então, aqui é o intermediário, tirar o intermediário. Outro lance que você vai comprar melhor é também a questão tributária, que é aqui, ó. Questão tributária. Que também, esse é um dos pilares também do atacarejo. Então, por que o atacarejo ele é tão agressivo em preço? Porque ele tem todos esses três. Aqui nós estamos compondo a estratégia do atacarejo, já vai vir mais uma. Então, o que acontece? Ele tem volume, ele sai dos distribuidores, e ele tem questão tributária. E na questão tributária, tem a questão tributária legal, e a questão tributária ilegal, que é aquele concorrente desleal que só nega. Tá? Então, na questão tributária, tem quem tem mais eficiência de contabilidade, de tributos, quem sabe fazer jogada interestadual, quem tem um quinal diferente de um atacado para comprar mais barato. Então, aqui também o atacarejo tem vantagem de forma legal. Agora, tem muita gente que consegue ser barato, ter lucro e agressivo, porque está usando também a parte legal, que é a parte de sonegação de impostos. Então, por exemplo, quando você pega um supermercado que ele não paga ICMS em São Paulo, ele não vai se importar em vender o açougue com uma margem menor sem colocar aquele percentual de deságio de crédito. Então, não sei se você sabe, quando você compra carne em São Paulo, do frigorífico, você tem, sei lá, crédito de 12% de ICMS. Quando você vende a 18% de ICMS. Então, ou seja, se você vender no custo, você está tomando 6% de prejuízo, em média. Quando o cara sonega, ele está cagando andando para isso. Por isso que o cara consegue vender carne barata,
porque ele não paga imposto e você não. Assim também acontece com açougues de rua. Por que açougue de rua também é barato? Porque na maioria das vezes, muitos açougues de rua sonegam. Então, aquele cara que sonega, ele consegue vender barato e ter lucro. Tá? E aí vira uma concorrência que nós chamamos de concorrência desleal, porque ele usa o fator tributário para vender barato e ter lucro, algo que eu não aconselho. Inclusive, se você quer pagar menos imposto de forma legal, eu indico aqui a FGF, nossa contabilidade, tem o link do WhatsApp aqui embaixo, chame o time comercial dele, que ele vai ver aqui todas as questões tributárias de forma legal para você reduzir seu custo e você ficar mais competitivo, que é o tema desse vídeo, certo? E aí, entra na parte da compra também mais um fator, que é o quê? Ser o cliente estratégico do seu fornecedor. Do fornecedor. Cara, e cliente estratégico tem vários fatores. Primeiro, você tem que pensar como que a indústria pensa do outro lado. Você tem que aprender a negociar e a comprar pensando como fornecedor, tá? Então, por que esses pontos aqui é mais barato? Influencia no custo. Porque isso faz parte da cadeia de custo do outro lado. A questão logística, a questão tributária, a questão de volume. E você tem que entender que o fornecedor do outro lado, ele vai fazer gordura de margem com aquele cliente que não negocia. Para ele dar essa gordura realizada para o cliente que é sagaz na negociação. Então você tem que entender que na negociação você não pode ser o cliente trouxa. Você não pode ser o cliente Zé Mané que o fornecedor vai fazer gordura em você. Você tem que entender, do outro lado, também que numa negociação existe o preço de tabela e existe o preço negociado. O fornecedor, ele vai sempre dar o preço de tabela para o vendedor dele vender para você. E o seu grande desafio numa negociação é sair do que é robotizado, que é a tabela, e ir para uma mesa de negociação para um ser humano decidir aquela negociação. Então, o nosso desafio, principalmente quando nós estávamos no SETA, que é uma rede maior, era nunca aceitar preço de tabela. Nós temos que ir para o preço negociado. A tabela é o que a indústria quer te fazer descer goela abaixo. O negociado é quando a decisão vai para um ser humano do outro lado da indústria. E aí você vai ter que saber negociar muito bem, tá? E aí, quando você é um cliente estratégico, o fornecedor, também através de relacionamento, ele sempre vai guardar os melhores negócios para você. Por exemplo, tem várias formas de construir aliança estratégica. Vou te dar alguns exemplos aqui. Vamos falar de indústria que costuma ter FIFO para desovar. Cara, se você for um cara de bom relacionamento, você vai ser sempre escolhido pela indústria para desovar esses FIFO e aí você vai estar competitivo. Logo, você vai conseguir vender barato e ainda ter lucro porque você comprou um produto muito abaixo, porque a indústria te escolheu para ser desova desse FIFO. Entra você ser cliente estratégico do fornecedor. Outro ponto, que é o quê? É a parte de verbas de trade. Então, se você criar um projeto de trade muito bem feito, com kit mídia, com um plano, né, um JBP que chama, você vai conseguir, em parceria com a indústria, ter melhores condições, vender mais barato sem essa margem do mais barato sair do seu bolso e sair sim da parceria com a indústria. Outro ponto que é o quê? É você ter o maior número de relacionamento possível com todos os canais disponíveis. Que é o quê? Vamos lá. Você tem que ter um bom relacionamento com a indústria, você tem que ter um bom relacionamento com o autosserviço, você tem que ter um bom relacionamento com redes de varejo, você tem que ter um bom relacionamento com os distribuidores e com os produtores locais. Por quê? Porque quando você tem esse leque de bons relacionamentos e quando esses canais precisar desovar produtos, eles vão te escolher para uma boa negociação. Tenha certeza disso. Aqui eu cansei de comprar produto barato do Carrefour Hiper, que é uma rede de varejo. Por quê? Por relacionamento. Eu estava lá todos os meses com o cara, com o gerente, com a diretoria, e quando eles precisavam bater metas e desovar produtos, eles me escolhiam. Mandava WhatsApp, Tiago, estou com 1.500 caixas de leite aqui, está um preço. Você quer? Quero. Tiago, estou com amaciante Downy aqui, você quer? Quero. Por quê? Porque eu criei uma relação. Eu criei um relacionamento com os caras. E mesma coisa acontece lá no Atacadão, lá no Açaí. Para quem é do Nordeste tem o Matheus. Você tem que chegar no gerente da loja e ser uma opção. E porque quando você tem o contato de todo mundo,
Você fala, ah, Thiago, mas você não falou que tem que comprar da indústria? Tem. Mas esses players, eles também entram no cenário que eles vão baixar o lucro dele porque eles precisam fazer resultados. E quando eles quiser fazer resultado, você tem que ser escolhido. Então, quando você chegar lá no final do mês, que o distribuidor ele quer bater uma meta, ele já criou toda a gordura dele o mês todo, ele vai abrir mão de margem, seja a loja escolhida. O atacadão, o açaí, cara, seja a loja escolhida no momento que o cara quer desovar. Nós chamamos isso de barriga vazia. Então, se o cara tiver com a barriga vazia, com fome, ele vai abrir mão disso. E aí você tem que ser o quê? Pegar o melhor negócio de cada canal. E aí você vai comprar melhor, e aí você vai o quê? Vender barato e ter lucro, certo? Vamos lá. Outro pilar que vai te fazer vender barato é isso aqui, ó. Tá? Que é o próximo, que é a questão financeira. Cara, isso aqui é para quem está muito estabelecido, para quem tem muito caixa. Cara, e se você tem caixa e quiser comprar à vista, também muda o cenário. Lá no CEAGES mesmo de São Paulo, quem compra à vista paga mais barato. Então, quando você tem caixa, você tem que selecionar os fornecedores que esse custo financeiro não vai estar no custo do produto. Quando está no custo do produto e você paga à vista, o fornecedor retira esse custo. E aí ele te repassa essa margem. E aí você vai comprar mais barato também e vai conseguir criar... Olha só, nós estamos criando aí um ecossistema de ações de compras que vai te fazer você vender barato e ter lucro. Imagina então, isso aqui tudo você tendo à sua disposição usando todas essas ferramentas. Não tem como você não comprar barato, tá? Agora, vamos mudar. Aqui tudo que envolve compras e negociação. Agora nós vamos para um outro fator, que é esse aqui, ó. Eficiência operacional. Você vai falar, Thiago, o que é isso? Cara, esse aqui é o seguinte. Esse caso é aquele caso de que o seu faturamento, mediante as suas despesas, ele tem muita representatividade. Mais uma vez, entra o atacarejo. Porque o atacarejo ele consegue ter uma margem sobre venda, uma margem bruta baixa e ainda ter lucro, porque ele tem eficiência operacional. O que você quer dizer, Thiago, com isso? Vamos dar um exemplo aqui. O atacarejo, vamos supor que tem um atacarejo aqui, que ele vende aqui, ó, atacarejo. E isso dá para ser feito em supermercado também. Vamos supor que ele vende aqui, ó, 20 milhões por mês, e é normal, tá? O número do açaí é, em média, 21 milhões por mês, com 16% de margem, tá? Que essa é a margem média deles. Porém, esse cara tem uma despesa de 12 ou 13%. Fala, Thiago, não tem como ter uma despesa de 12 ou 13%. Claro que tem. Se o seu faturamento for alto, você dilui essa despesa. E aí o que ele faz? Vamos lá. Se ele tem um faturamento, vamos fazer a conta aqui, de 20 milhões vezes 16%, ele tem um lucro bruto de 3 milhões e 200 bruto, certo? Versus uma despesa de, vamos lá, 20 milhões vezes, vamos pôr, sendo conservador, 13%. 2 milhões e 600. Cara, aí você fala, Thiago, é difícil você ter uma despesa de 13%? Cara, depende do seu volume. E aí o que entra? Se o atacadão aqui vai dar um lucro, vamos lá, vamos computar o lucro aqui. Igual 3.200 menos 2.600. 600 mil por mês. 600 mil por mês. Aí o que o cara consegue? O cara consegue ser uma loja lucrativa com a margem de 16%. É mais ou menos assim que o atacarejo pensa. Aí, 2 milhões e 600, eu estou colocando uma despesa do caramba. Porque vamos supor, cara, quanto que deve ser o aluguel de uma loja, de um atacadão de um açaí? Uns 300 mil? Estou chutando alto, tá? 300 mil? Aí você pega a despesa com o pessoal. Cara, eu estou chutando alto essa despesa. Então, ou seja, quando você tem essa eficiência operacional, você consegue baixar sua margem, ser lucrativo na lucratividade líquida
e se tornar extremamente atrativo no fator preço. É isso que o atacarejo faz. Na verdade, o atacarejo, ele faz quase todas essas, tá? Ele faz quase, ele usa o volume, ele tira o intermediário, ele tem a questão tributária legal e ele tem essas daqui, que é o quê? A eficiência operacional. Por isso que ele consegue vender barato. Aí você fala, Thiago, mas agora vamos traduzir para supermercado. Como que eu consigo eficiência operacional? Vamos lá. Cara, não, vamos aqui, ó. Supermercado. Supermercado, como que você vai conseguir? Aí onde eu falo, você já viu alguns vídeos meus, onde eu falo que você tem que o quê? Estar leve. O que é estar leve? Cara, quando eu vejo clientes que conseguem fazer isso, tá? São clientes que têm prédio próprio, ou aluguel baixo, próprio ou aluguel baixo. Opa. Baixo. Lojas que tem, não paga mais energia, porque a energia é fotovoltaica. Lojas que tem uma produtividade alta. Alta para o colaborador. O quê? Não entendi. Coloca a média. Colaborador de 40 a 50 mais por cabeça. E aí, o que acontece? Quando você começa a ter essa produtividade, a sua loja vai ficar barata nesse critério do quê? De despesa. De despesa. Esses são os 3 pilares. Tem também, então, vamos pôr aqui também, o cara que tem um planejamento tributário, questão tributária. O cara contrata a FGF e consegue ter um custo menor. Esses são os maiores custos de um supermercado. Tá? Então, quando você controla tudo isso, a sua despesa vai cair. E se você quiser, para um propósito de crescimento, de ganho de território, de aquisição de clientes novos, você vai poder vender barato e ter lucro. Por quê? Porque a sua despesa está controlada. Agora, o contrário também acontece. Aquele cara que está com muito financiamento, aquele cara que a energia é uma fortuna, aquele cara que está com a equipe inchada, a produtividade de 30 mil por colaborador. Cara, esse tipo de mercado, ele vai ficar pesado. E aí, ter margem é questão de vida ou morte. Ele não vai poder vender barato e ter lucro. Então, quanto mais leve e eficiente você é, para um período de grande guinada de crescimento de faturamento, para fidelizar mais clientes, cara, você vai poder usar isso. Então, a eficiência operacional conta muito para você vender barato e ter lucro durante uma fase. Você não tem que vender barato e ter lucro a vida inteira. Aquele cara que já está naquela cidade consolidada, ele domina, é besteira de fazer isso que eu estou falando. Ele já dominou a cidade, então ele não tem que vender barato, não. Não tem mesmo. Eu não estou fazendo um vídeo para falar que você tem que vender barato. Estou fazendo um vídeo para que você, caso necessite, ser agressivo em preço e ainda ter lucro para você ganhar clientes da sua concorrência, qual é o caminho? Os caminhos são esses. Aquele cara que já está consolidado, não. Bota dinheiro no bolso e vá ter lucro. Bota dinheiro no bolso. O cliente já é seu, você não precisa se matar para conquistar mais clientes. E show. E geralmente esses caras, aqueles caras que dominam uma cidade, é aquele cara que, cara, ele é o número 1. Eu tenho um cliente aqui do Pará, 7 milhões, é o número 1 da cidade. O restante é tudo muito pequeno. Ele precisa fazer isso? Não. O que esse cara precisa fazer? Monetizar dentro da loja dele. Aumentar ticket médio, colocar novos setores. Precisa fazer esse tipo de coisa para aumentar o faturamento e não queimar a margem para buscar um novo. Mas isso aí é uma minoria, tá? A grande maioria tá nisso aqui. Está sendo estrangulado pela concorrência e aqui eu estou te dando uma aula de como você se torna competitivo, certo? Beleza, então vamos lá. O outro ponto aqui, vamos lá, é a questão de estrutura, certo? E chega isso aqui que é o que eu gosto, que foi a minha estratégia, que é o quê? Que é essa parte aqui de mix e novos setores. Isso aqui foi a estratégia que eu fiz a vida inteira. Cara, que é o quê? Que é você ter o que subsidia a sua queima de margem.
Isso foi o que eu busquei. Tudo isso que quem me acompanha na internet há mais tempo e viu eu implantando produtos naturais e a granel, investindo em marketing pesado para fazer vender. Quando eu coloquei a pizzaria e eu falei, eu vou vender mais de 100 mil e vendi, toda a minha energia era nesses novos setores para criar gordura de margem, para financiar a minha agressividade no leite longa-vida, na cerveja Skol, no óleo de soja lisa, no arroz da minha região, que chamava Mercado Velho, no feijão. Tudo isso, esse era o propósito. Então, o que aconteceu comigo? Eu cheguei aqui na cidade, eu tinha um concorrente de 30 anos, depois chegou, quando eu abri com 6 meses, chegou um concorrente que tinha suas 8, 9 lojas, rede grande. Eu falei, cara, no volume de compra, eu não consigo brigar com esses caras. Eu comprava mixaria no atacado. Eu não tinha volume. Então, eu não tinha volume. Vamos lá, qual é o cenário do Thiago aqui com Vida Nova? Eu não tinha volume. Intermediário, eu só tirei na época do hortifruti, consegui. Questão tributária, fazia o máximo que eu podia. Cliente estratégico do fornecedor, me tornei no hortifruti, foi legal. Questão financeira não tinha. Raramente eu queria pagar alguma coisa à vista, tá? Por mais que eu tivesse caixa. Beleza. Essa eficiência, procurei ter o máximo possível, né? De ter uma despesa baixa. Tanto é que eu conto lá no meu início, quem me acompanha, eu falo, cara, a despesa pessoal, aqui entra também despesa pessoal, verdade. Despesa pessoal controlada, estava esquecendo. Despesa, bem lembrado aqui, ó. Despesa pessoal controlada. Que é não ser o dono ladrão, exatamente. Não seja o dono ladrão. Então, ou seja, minhas despesas sempre foram extremamente controladas para eu poder investir no negócio e ser o quê? Ser competitivo, vender barato e ter lucro para crescer. Então, esse aqui era o meu cenário. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou correr por aqui, vou construir vários setores com altíssima margem para o quê? Para eu ser barato nos outros produtos. E consegui. Eu cheguei, várias vezes quando eu fazia, principalmente os eventos fecha-mês, o Vida Nova Day, ser imbatível brigando com 2 caras maiores que eu. Eu colocava produto abaixo do custo, colocava, foda-se. Porque eu tinha tudo o que subsidiava essa queima de margem. Então, para você que é pequeno, o que dá para você fazer e o que não dá? O pequeno, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir fazer isso aqui, ó. Esse aqui, caramba, esse aqui, o volume é com tempo. Você vai crescer e você vai ter volume. Agora não dá. Tirar intermediários do processo de compra? Cara, dá para tirar no hortifruti, dá para tirar no açougue. Quando você compra, quando você sai da caixaria e você vai para a desossa, você está tirando o intermediário que embalou a carne da caixaria para você. Questão tributária você consegue. Cliente estratégico fornecedor é possível. Financeiro só se você tiver caixa, tá? Eu sei que não é a maioria que tem caixa para isso. Essa parte aqui, cara, você tem que buscar. Então, eu sei, Thiago, eu devo comprar meu prédio? Não. Se o seu aluguel é baixo, não. Se você já entrou num lugar que o aluguel é alto, você está fudido. Se o aluguel é baixo, deixa. Você fala, Thiago, compensa então eu pegar o dinheiro no banco e comprar o prédio para não pagar aluguel? Não, também. Porque o dinheiro do banco, na maioria das vezes, hoje o prédio é 1 milhão, 1,5 milhão. Cara, você com esse dinheiro, você consegue fazer muito mais dinheiro com o aluguel. Por exemplo, você fala, Thiago, por que você nunca comprou o seu prédio lá? Cara, porque o meu prédio, vamos supor que ele fosse 1,5 milhão a 2 milhões. Tá, quanto que era o meu aluguel? 10 mil reais. Cara, com 1,5 milhão, 2 milhões, eu com esse dinheiro, eu faço muito mais que 10 mil reais por mês, que era o valor do aluguel. Então eu não vou comprar um prédio, é idiotice. Quando que compensa comprar o prédio? A não ser que tenha uma baita oportunidade pelo dono do prédio e que você pega um recurso financeiro que aquele recurso você não ia conseguir fazer muito com ele. E aí sim, cara, aqui compensa. Exemplo, apareceu uma pechincha, 500 mil no meu prédio. Eu pagava 10 mil de aluguel. Às vezes o dono ficou apertado, morreu o dono do prédio e a família quer dinheiro rápido. Cara, você vai pegar lá 500 mil no banco, dá lá à vista. 500 mil, não é fácil eu fazer 10 mil reais por mês. Aí compensa. A pergunta é, o que eu faço com esse dinheiro se eu tiver disponível em caixa? Eu consigo fazer mais dinheiro com o valor do aluguel? Se sim, não compensa você pagar aluguel, compensa você fazer mais dinheiro. Agora, se não, se o dinheiro que eu tenho eu consigo comprar o prédio e esse dinheiro eu não conseguiria fazer mais com ele do que o valor do aluguel, compensa comprar o prédio. Para mim, nunca foi viável comprar o prédio, certo? Energia fotovoltaica, tem que fazer. Eu fiz, tem que fazer. Eu fiz em 2020, tem que fazer.
você vai tirando esse custo. Produtividade alta para o colaborador, dá para fazer também. Dá para fazer, entendeu? É só você escolher os bons, melhores e pagar bem. Você pode ter estagiários, você tem várias estratégias para você ter isso, certo? E a questão tributária dá para fazer também, é só contratar a FGF. E a despesa pessoal, você já sabe, né? Nada de tá apertado e comprar carro zero do ano pro filho, tá apertado e colocar silicone da mulher, tá apertado e ir pra Disney. Não, cara, a empresa em primeiro lugar, depois é a família. Senão já você não tem nem família nem empresa. Fica pobre pra você ver se você não leva um chute na bunda da sua mulher. Vai te dar um chute na bunda, na maioria das vezes. Aí você vai ter posto silicone, não paga os boletos do mercado e ela vai te dar um chute na bunda. Na maioria dos casos, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui, você tem mix de novos setores, é o que vai financiar a sua queda de margem, caso você necessite ser agressivo. Mas você precisa entender que você precisa fazer vender isso aqui. Não adianta ter mix e não vender, não adianta ter novos setores e não vender. Aí entra o trabalho de marketing da minha agência, que te ajuda tanto a aumentar seu mix, tanto a colocar novos setores, fazer isso subir para financiar a sua queda de margem. Entendeu como funciona? Você tem que fazer vender. Por isso que o meu marketing sempre foi direcionado para a minha proposta de valor, para esses setores diferenciados, para fazer aquilo vender. E aí você subsidia a queima de margem, tá? Vamos lá. Entra aqui, ó. Vamos lá. Gestão de preços. Gestão de preços. Gestão de preços com tecnologia. Aqui também é um caso bem específico, mas eu já vi lojas fazendo, que é o quê? Quando você consegue usar, você tem condições de investir em etiqueta eletrônica. Então, um supermercado que consegue ter etiqueta eletrônica, tá certo que hoje não tá fácil por causa do dólar, mas isso é acachapante, que é o quê? Os dias que você ser extremamente agressivo nesses itens principais, leite, óleo, arroz, açougue, você conseguir com etiqueta eletrônica mudar a precificação de todo o seu supermercado. Eu estou falando mudar 5, 6 mil itens de uma vez, onde o cliente não vai sentir e não vai afetar a demanda. Eu não estou falando que aquilo que a estratégia, teve um consultor aí, que ele mandava no dia D subir 30%, 40% o produto. Cara, isso dá errado. Eu estou falando você subir a loja inteira, pouca coisa, 5% da loja inteira, mas você só faz isso com etiqueta eletrônica. No papel é impossível. Então, com etiqueta eletrônica, com tecnologia, você consegue ser barato e ter lucro, porque toda a sua loja vai financiar essa queda de preço. A Intersolid tem uma ferramenta que faz isso. Porém, no papel, ficar trocando etiqueta é uma loucura, não vai dar certo. A ferramenta da Intersolid funcionaria muito bem se você tem etiqueta eletrônica. Eu acho que é top demais a ferramenta da Intersolid, se você tiver etiqueta eletrônica, porque ela justamente faz isso. Ela te dá uma simulação de se você queimar esses produtos, em quais produtos, segundo sua média de venda, você vai recuperar essa margem. E aí você pode escolher, cara, eu quero aumentar a loja inteira, quero aumentar 200 produtos de um setor, aí a ferramenta tem muito sentido, a ferramenta de price da Intersolid, mas se for no papel, na etiqueta, cara, para trocar isso, com a dificuldade de mão de obra é um parto. Mas isso aqui é o ápice, você chegar nesse nível, tem algumas lojas que já tem, o Andorinha tem, o Empório Royale tem, o Nova Era que fiz aquele vídeo tem. Por quê? Porque os caras já fazem isso, tá? E aí você consegue ser preço e ser agressivo. E para finalizar, que é o quê? Você tem uma gestão de pricing também bem executada. Que é o quê? Se você tem essa gestão de pricing, que é a loja precificada de forma correta como um todo, que é o quê? Você está com uma precificação muito bem acertada em todas as subcategorias, a tal ponto de que quando você fizer um evento desse, o cliente não leve só a promoção, não leve só a oferta, ele compre de tudo. Diferente também do que ensinaram por aí, que nesse evento você tem que subir o preço, o cliente não é bobo, ele vai chegar e não vai comprar. Então você tem que estar com uma precificação muito assertiva e com um mix muito amplo para o cliente comprar esses outros itens e equilibrar a sua margem daqueles produtos que você vendeu barato. Então, cara, o que é isso, né? Vamos ver quantos tópicos deu aqui. Vamos lá. 1, 2, 3,
4, 5. 5 tópicos para você vender barato e ter lucro, tá? Dono de supermercado de bairro, cara, o principal que você tem que ter é esse. Mix em novos setores. Gestão de price também é importante, dá para você executar. E você buscar esse aqui, ó. Você buscar esse eficiência operacional. Que aí você vai ficar leve e você vai poder brigar com qualquer concorrente. Outro ponto também interessante é a questão de ter caixa. Quando você tem caixa, para um crescimento, você pode investir em margem. Então, por exemplo, tem esse concorrente aqui da minha cidade. Quando chegou outros concorrentes, por exemplo, esse segundo que eu falei, que é uma rede de 8, 9 lojas, o que ele ficava fazendo? Indo lá na loja do cara e cobrindo os preços do cara. Indo lá na loja dos caras e cobrindo o preço do cara. Do dia a dia, pesquisando e cobrindo, pesquisando e cobrindo. Foi, cara, e esse cara dessa loja é multimilionário. Tanto é que depois ele fez uma outra loja, um palácio. Cara, aí eu pergunto, se eu sou multimilionário e esse outro concorrente me incomoda a ponto de eu ficar todo dia, mandando gente lá pesquisar preço e baixar, cara, se eu sou ele e a loja dele é prédio próprio, é loja antiga, já é consolidada, vamos supor que esse cara, ele tenha uma lucratividade de, deixa eu chutar aqui, 150, 200 mil por mês, tá? Imagino. Cara, eu sou sincero, se eu tenho caixa e eu me incomodo com aquele concorrente, eu deixo de pôr dinheiro no caixa 2, 3, 4, 5 meses e boto essa reserva, esse lucro não é reserva, eu não tiro do caixa. Eu deixo de ganhar 5, 6 meses só para abafar com o cara e fazer ele sumir daqui. Eu vi isso já acontecer. Aqui na Zona Norte de São Paulo, quando o Seta abriu do lado do Bergamini, a loja do Seta cresceu. Vendia naquela época, 2014, 2013, uns 4 milhões e meio. Quando o Seta quebrou, outra bandeira comprou. Meu pai trabalhava com essa bandeira. E, cara, o Bergamini aprendeu a lição. Quando essa outra bandeira abriu, cara, eles colocavam alface a 1 centavo. Coentro, 1 centavo. Eles derrubou todos os preços para aquela loja não crescer nunca mais, igual o Seta tinha crescido. Por quê? Eles viram o quê? Que não compensava deixar o cara crescer. E o Bergamini é um dinossauro gigantesco que vende 50, 60 milhões por mês. Cara, se encostar um açaí, o Bergamini pode ficar 1 ano trabalhando só no ponto de equilíbrio, onde paga as contas. Ele abafa qualquer cara. É 1000 vezes melhor do que deixar esse cara roubar o faturamento dele. Então, se você tem caixa, cara, a melhor forma de abafar um concorrente é sufocando ele na questão de precificação. Eu já vi fazer isso e já teve situações que o cara tinha para fazer, não fez, aí chegou a rede nova, mordeu lá 2, 3 milhões do faturamento dele. Então, olha essa conta aqui. Vamos supor que, cara, se é uma rede consolidada, você tem ali seus 5 a 10 milhões no caixa, tá tranquilo, você lucra recorrentemente 200 mil por mês, aí me abre um cara que vai roubar ali 1 milhão, 2 milhões do seu faturamento. Cara, pega o lucro recorrente, trabalha no ponto de equilíbrio 3, 4 meses e faz esse cara sumir da sua cidade. Sumir. Se você é um cara consolidado, você pode fazer isso. Entendeu? E aí você vai ser barato e ainda ter lucro. Aí você vai, Thiago, não vai ter lucro, o cara vai deixar de ganhar 200 mil, mas ele vai sumir com um concorrente que nunca mais vai abrir e ele vai deixar de perder o lucro futuro. Eu já vi acontecer isso. Certo? Bom, espero que eu tenha te ajudado e esse aqui foi mais um vídeo. Não se esquece de curtir, comentar aqui e falar com a gente. É nóis.